Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de Geometria Euclidiana Plana. E hoje nós iremos falar sobre retas paralelas e retas concorrentes. Então, o que são as retas paralelas? Duas retas são paralelas se não se interseccionam, isto é, se nenhum ponto pertence a ambas as retas. E duas retas distintas que se interseccionam são chamadas retas concorrentes. Então aqui eu representei, pessoal, nos desenhos, né? Duas retas paralelas que não se interseccionam, ou seja, elas não se cruzam, né? E em linguagem matemática não existe nenhum ponto, né? É uma definição mais precisa. Não existe nenhum ponto que pertence a ambas as retas simultaneamente, certo? E as retas concorrentes, elas são as retas distintas que se interseccionam, ou seja, que se cruzam, ou ainda mais, que existe um ponto que pertence tanto a uma quanto a outra. Coloquei aqui embaixo na linguagem matemática. As paralelas. Para todo, símbolo do qualquer, para todo, né? Para todo P, P pertence a R e P não pertence a S. Essa é a definição das paralelas. Então, existe qualquer ponto de P, qualquer ponto P, ele pertence a uma reta R, mas ele não pertence a outra S, para que R e S sejam paralelas. E as concorrentes? As concorrentes, eu estou falando que existe um ponto P, tal que P pertence a R e P também pertence a S, com R diferente de S. Então, é isso que eu estou dizendo nas concorrentes, que existe um ponto P que pertence tanto a R quanto a S, mas que R e S são diferentes, não são as mesmas retas. Nota-se, pessoal, aqui, nós vamos entrar já no teorema, e nota-se o que na definição das retas concorrentes? Eu estou falando que existe um ponto P que pertence a ambas as retas, mas eu não estou dizendo que todos os pontos de uma pertencem a todos os pontos de outra, porque se isso acontecesse, elas não seriam distintas, elas seriam iguais. Veja, se todos os pontos de uma reta são os mesmos pontos de uma outra reta, logo essas duas retas são iguais, são a mesma reta, certo? Então, duas retas concorrentes, elas necessariamente são distintas, tá bom? Nós vamos entrar aqui no nosso primeiro teorema, né? E o que é um teorema? Um teorema é uma proposição que pode ser comprovada, que pode ser demonstrada, diferente do postulado, o axioma, lembra? O postulado nós afirmamos como verdade, nós não questionamos. O teorema ele pode ser demonstrado através dos postulados e de outras leis. O nosso primeiro teorema diz o seguinte: duas retas concorrentes interseccionam-se em um único ponto. Então, o que esse teorema está dizendo? Que se eu tenho duas retas concorrentes, a intersecção destas retas ela se dá num único ponto, ou seja, não existe outro ponto que esteja nas duas retas, certo? Pessoal, e como nós vamos demonstrar este teorema? Existem vários tipos de demonstração. Neste caso, nós usaremos a demonstração por absurdo. O que é a demonstração por absurdo? A demonstração por absurdo, em qualquer tipo de demonstração, o primeiro passo que nós devemos fazer é separar as nossas hipóteses, nossas premissas, da nossa tese, a nossa conclusão, aquilo que a gente quer comprovar. No caso deste teorema,
o teorema nos diz: duas retas concorrentes interseccionam-se em um único ponto. Vejamos que nós queremos provar que a intersecção ocorre em um único ponto. Ou seja, a nossa tese é que existe um único ponto P, tal que o P pertence à reta R e o P pertence à reta S ao mesmo tempo. Que existe um único ponto, não que exista um ponto, mas que existe um único ponto, que este ponto é único. Então nós queremos provar a unicidade deste ponto. E quais são as nossas hipóteses? Bom, nós tiramos assim. Nós temos duas retas concorrentes, ou seja, dadas duas retas RS, o que nós podemos afirmar? Que R é diferente de S, porque essa é a definição de retas concorrentes. Lembra que nós dizemos? Se elas são concorrentes, então elas são diferentes. R é diferente de S, então se elas são concorrentes, elas são diferentes. E existe um ponto P, tal que P pertence a R e P pertence a S. Veja, essa aqui é a definição de reta concorrente. Ela diz que existe um ponto que pertence às duas retas, mas a definição não diz que este ponto é único. Ela diz que elas se interseccionam. Então existe um, e pelo menos um, esta hipótese nos garante que existe um e pelo menos um ponto nesta intersecção, ou seja, que pertencem tanto a R quanto a S. Agora, pessoal, a nossa demonstração por absurdo. O que é uma demonstração por absurdo? Para demonstrar por absurdo, nós geralmente negamos a nossa tese e vamos desenvolvendo o raciocínio até chegarmos num absurdo. Por exemplo, o que são absurdos? Coisas que nós sabemos que não são verdades. Por exemplo, falar que 1 é igual a 0, ou negar uma hipótese. Geralmente, nós negamos alguma verdade, né, igual 1 igual a 0, ou chegamos à negação de uma hipótese, o que seria falso, porque lembrando que as hipóteses devem ser sempre verdadeiras. Eu não posso colocar qualquer hipótese aqui. Essas hipóteses nós tiramos da definição do que são retas concorrentes. Então, retomando, o que é a demonstração por absurdo? É eu negar a minha tese para se chegar no absurdo. Se eu negar a tese e chegar num absurdo, então nós podemos dizer que a tese ela é verdadeira. Por quê? Uma coisa é verdade ou não é. Certo? Se a negação da tese é falsa, então a afirmação da tese é verdadeira. Bom, sem conversa, sem enrolação, vamos para a nossa demonstração. Demonstração por absurdo. Consideremos R e S duas retas concorrentes no ponto P. Sendo assim, temos que R é diferente de S e que existe o ponto P, tal que P pertence a R e P pertence a S, certo? Da definição, essas são as nossas hipóteses. Agora, pessoal, vamos começar a nossa demonstração. Vamos supor que exista um ponto Q em algum lugar aqui, tal que o Q seja diferente do ponto P. Então, existe o ponto Q diferente deste ponto P em algum outro lugar. E que, vamos supor que esse ponto Q pertença à reta R e pertença à reta S. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós estamos supondo um outro ponto Q que pertence também a essas duas retas, S e R. Ou seja, seria uma outra intersecção de R e S. Mas lembrando que este ponto Q, nós estamos supondo que ele é diferente de P. O que nós temos abaixo? Pelo postulado 1, temos que, lembra lá do postulado 1? Ele diz, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Lembrando vocês aqui, postulado número 1, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, voltando lá na nossa demonstração, sendo assim,
Dados os pontos P e o ponto Q distintos, nós temos apenas uma reta, deixa eu arrumar aqui, nós temos apenas uma reta que passa por eles. Ou seja, se a reta R passa por P e por Q, e a reta S também, então as duas retas são iguais, elas são únicas pelo postulado 1. Então, pessoal, o postulado 1 nos garante, se eu tenho um outro ponto distinto e o outro ponto passa por RS, então necessariamente RS deve ser a mesma reta. Por quê? Se dados os dois pontos P e Q, existe uma e apenas uma única reta que os contém. Este é o postulado número 1. Só que olha só, nós chegamos que a reta R é igual à reta S, porque se as duas contêm P e Q, elas são iguais. Olha lá, a afirmação acima, R é igual a S, ela vai contra a nossa hipótese de que R é diferente de S. Lembra que nós falamos que para ser concorrentes elas têm que ser diferentes? E aqui, se tivesse outro ponto, nós supomos outro ponto Q, nós chegamos num absurdo. Isso é um absurdo. Portanto, a nossa tese é verdadeira. Bom, recapitulando, pessoal, o que aconteceu aqui? Nós negamos a nossa tese, nós falamos que não existe um único ponto nessa intersecção, falamos que existe um outro ponto Q, que pertence às duas retas R e S. Porém, pelo postulado 1, se realmente P pertence a RS e Q realmente também pertence a RS, então necessariamente R tem que ser igual a S. Porém, R ela é diferente de S. Isso é a nossa verdade, é a nossa premissa, é a nossa hipótese. Então, se R é diferente de S, esse ponto Q ele é um absurdo, não existe. Ou seja, não existe outro ponto Q que pertença à reta R e à reta S simultaneamente. Ou seja, este ponto P ele é único. Então, nós afirmamos o que nós queríamos. Ponto P, ou seja, a intersecção de R e S, retas concorrentes, ela ocorre em um único ponto P, seja ele qualquer ponto. Ok? Tá? Pessoal, dando continuidade aí, nós vamos, na próxima aula, nós iremos deixar aqui alguns teoremas para que vocês possam fazer como exercício, possam treinar, ver se vocês já conseguem, assim, utilizando apenas os 3 primeiros postulados de incidência, podem resolver esses teoremas. Então vamos lá, esse é o 1.3 do livro, e são 3 teoremas. O A, dado uma reta, existe pelo menos um ponto não pertencente a ela. Então, dado uma reta, existe um ponto que está fora dela. Vocês possam provar aí. Dado um ponto qualquer, existe pelo menos uma reta, dado um ponto qualquer, B, né? Dado um ponto qualquer, existe pelo menos uma reta não passando por ele. Então, pessoal, você pega um ponto, você tem que garantir que existe uma reta que não passa por aquele ponto, que aquele ponto esteja fora da reta, certo? Então, o A, ele vai te dar a reta, você tem que achar um ponto, garantir que existe um ponto fora dela. O B, ele vai te dar um ponto, você tem que garantir que existe uma reta fora daquele ponto. E o C, dado um ponto qualquer, existem pelo menos duas retas que passam por ele. Dado um ponto qualquer, existem pelo menos duas retas que passam por ele. Lembrando que, pessoal, se são duas retas distintas, diferentes. Não são a mesma reta. Porque se são a mesma, são únicas, são iguais. Então, se são as mesmas, não são duas, são uma, ok? Então, duas retas distintas. É importante porque, às vezes, nas demonstrações, o pessoal acaba se perdendo e acaba colocando aí uma reta, duas retas, mas que a gente vai ver são as mesmas retas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para vocês os exercícios A, B e C.
resolução desses 3 teoremas. Não se preocupe se você não conseguir de início, volte, reveja esta aula e talvez a demonstração não seja por absurdo, seja algum outro método. Deixe suas dúvidas nos comentários que nós iremos resolvê-las. Até mais!